neste canal Arsênio Tardivo e você. Entrevistas, informações e muito mais. Deixe seu like, se inscreva-se no canal. Alô amigos, alô amigas, é o Arsênio Tardivo entrando no ar, é mais um podcast aqui na cidade de Guarulhos, hoje gravando com vários convidados. Estamos iniciando mais um vídeo aqui nesse canal. É um prazer falar com você, você que está no Brasil, em qualquer país do mundo, nos assistindo aí através do YouTube, receba o nosso carinho, nossa saudação. E eu quero te pedir também desde já, né? Não esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, que é muito importante para nós. Deixa seu like e se inscreva, olha só que importante. Quero te agradecer então pela audiência, todos que estão na nossa sintonia. E cada dia a gente recebe um convidado especial. Deixa eu só passar meu contato aqui, meu telefone é 11 99465 9382, é o nosso telefone de contato. E hoje, né, nós estamos com mais uma entrevista aqui novamente, ela que já esteve conosco e deu tanta audiência, tanto ibope, que nós o convidamos para retornar. Nossa amiga que é Sandra Morgado. Tudo bem, Sandra? Boa tarde, tudo bem? Gratidão pela oportunidade de estar aqui novamente falando sobre saúde mental, autocuidado. Perfeito. E quem é Sandra Morgado? Pode falar. Bom, eu sou psicanalista clínica, educadora parental, professora de inteligência emocional nas escolas e também eu trabalho com constelação familiar. Enfim, tudo que está ligado aí ao desenvolvimento humano. Meu trabalho é ajudar as pessoas a se encontrarem. Perfeito. Agora, Sandra, fala para nós, o que te levou a mergulhar no universo da saúde mental? Olha aí que importante. Pois é. Hoje a gente fala muito sobre isso, né? Sobre você se conhecer, enfim, né? A qualidade de vida, ela está muito ligada a isso, ao que eu penso sobre mim, né? A partir do momento em que eu me conheço, que eu conheço as minhas emoções, eu melhoro tanto emocionalmente quanto fisicamente, adoeço menos, né? Me torno uma pessoa mais feliz. E acho que esse processo, ele me levou ao autoconhecimento, né? Então, a partir do momento em que eu cheguei à conclusão de que para eu ficar bem, para minha vida melhorar, eu precisava me conhecer, eu mergulhei em mim, né? Fui fazer terapia, fui estudar, fazer psicanálise, fazer outros cursos de autoconhecimento, de autoajuda, enfim, fazer psicologia. Aí eu falei assim, bom, agora que eu estou de bem comigo, que eu sei o caminhar, né? Aí eu posso ajudar as pessoas. Então eu cheguei aí através de mim, eu diria. Ah, ótimo. Sandra, outra coisa, além de psicanalista, você também é professora de inteligência emocional. Sim, eu trabalho em escolas, eu dou aula de inteligência emocional. E isso é muito importante, porque hoje a gente fala muito sobre as soft skills, né? Soft skills essa questão de você saber as suas emoções e saber o que elas são e como elas te dirigem. Então, quando você tem o autoconhecimento sobre isso, você se torna uma pessoa melhor, né? E quando a gente começa com a inteligência emocional nas escolas, né, falando para as crianças, olha só, a gente está espalhando, né, uma sementinha da consciência, e uma criança, quando ela já cresce, sabendo quem ela se torna um ser humano melhor, né? Então, esse projeto, e é legal porque o MEC também ele estabeleceu isso através da BNCC, nas escolas, que as crianças precisam ter contato com as habilidades, né? Desenvolver as habilidades socioemocionais, projeto de vida. Então, eu acho que daqui mais uns anos a gente vai ter uma visão maior sobre esses jovens, né? Hoje crianças, amanhã jovens, adultos, um mundo melhor, né? Então, pessoas mais centradas, mais equilibradas. Perfeito. Outra coisa também, como a inteligência emocional pode transformar a vida pessoal e profissional de uma pessoa? Então, a partir do momento em que eu sei quem eu sou, né? Então, eu sou uma pessoa do que eu gosto, né? Uma pessoa que respeita, uma pessoa que tem empatia, uma pessoa que sabe se relacionar com os outros. Eu levo isso
para a vida, né? Então, nós somos seres interrelacionais, né? Nós nascemos com a necessidade de interagir com os outros. Ninguém é uma ilha, ninguém vive isolado. E aí, quando eu estou dentro de mim organizada, equilibrada, né? Eu sei dos meus limites, eu sei controlar a raiva, o medo, a tristeza, a angústia, a ansiedade. Então, quando eu faço tudo isso, eu me relaciono melhor com você, né? Eu me relaciono melhor com o outro. E aí, no ambiente de trabalho, por exemplo, eu me torno uma pessoa mais produtiva. Hoje, a gente vê nas empresas, assim, a pessoa ela pode ser contratada pelas habilidades que ela tem, né? As habilidades técnicas. Mas, muitas vezes, ela é demitida pelo mau comportamento. Então, não saber se relacionar com o outro, que a gente fala soft skills. Então, ela não desenvolveu isso. Né, não desenvolveu o trabalho em equipe, não desenvolveu saber lidar com a autoridade, enfim, a proatividade, o saber o não, o saber o sim. Então, quando ela não sabe se relacionar, ela não consegue ficar nos trabalhos, né, no trabalho, enfim, no emprego. Então, a inteligência emocional ela é importante, tanto para a criança quanto para o adulto. Você citou uma coisa importante, dentro de uma empresa. A pessoa que está trabalhando ali com... Todo mundo depende daquele trabalho, daquele salário. Se tiver uma pessoa descontrolada ali, que não trata as pessoas bem, vira um clima ruim, né? Sim, é o saber gerir as emoções, né? Hoje, inclusive, a gente tem a norma ANR1, que é a atualização dela, né? A parte do psicossocial é justamente por causa disso, porque percebe-se que se eu não estou bem comigo, né, dentro da minha casa, enfim, né, do meu ambiente interno, no trabalho vai ser um reflexo. E aí, às vezes, eu não vou conseguir separar o que é do meu trabalho e o que é da minha casa. E aí eu levo tudo, e aí hoje a gente tem o burnout, enfim. Isso tudo atrapalha na produtividade, atrapalha na relação, né, entre líder, liderado, e aí vira uma bagunça na empresa, né? Fora outras coisas. Então, quando a empresa está bem, né, nesse quesito, né, na saúde mental do funcionário, a empresa tende a ganhar. Ganha o funcionário e ganha a empresa. Perfeito. Outra coisa também, o que é constelação familiar e como ela pode contribuir para o processo terapêutico de uma pessoa? Então, constelação familiar. Ela é uma técnica que, inclusive, ela está no SUS, né? Tem o programa de terapias integrativas do SUS. Ela consta lá também. Ela é uma técnica que vem da Alemanha, desenvolvida por Bert Hellinger. E ela é justamente para isso, porque, às vezes, a gente segue determinados padrões, crenças do nosso sistema familiar e a gente não sabe o porquê que a gente está fazendo isso, né? Então, tem tudo a ver com o nosso sistema familiar, né? Nossa família. Então, a gente herda muitas coisas. E aí, quando eu entendo que muitas vezes eu estou repetindo padrões e eu consigo identificar quais padrões são esses que eu estou repetindo, eu ressignifico isso, me libero disso e eu faço novas escolhas, né? Então, eu penso diferente. Se eu pensava de determinada maneira, eu mudo os meus pensamentos e aí eu me torno melhor, me torno mais saudável, mais feliz. Então, a constelação familiar, ela veio para trazer isso, essa consciência de que eu não preciso ficar carregando pesos que não são meus, né? Que a gente herda muito nessa questão de relação pai e mãe, né? Perfeito. Uma outra pergunta. Você é idealizadora do projeto Trocando Ideias. Como nasceu essa iniciativa e quais os impactos você já percebeu nos participantes? Então, o Trocando Ideias, eu sou voluntária da ONG Olhar de Bia. E aí, lá na ONG Olhar de Bia, a gente tem um olhar direcionado para o adolescente, né? Então, tem um programa lá chamado Alicerce, que cuida dos adolescentes. São mentorias, né, para os adolescentes. E aí, o que a gente percebe? Então, de novo, volta nessa questão, né? Nós somos frutos dos nossos pais, né? Da nossa família. Então, a gente nasceu num lar. Todos nós temos um lar. E a gente aprendeu ali, né? O nosso primeiro grande relacionamento são com os nossos pais. E ali a gente herda, né? Os padrões, as crenças.
E quando você vai olhar para uma criança, quando você vai olhar para um jovem, você também automaticamente tem que olhar para a referência. Quem é referência? Pai, mãe, responsável. E aí, às vezes, por exemplo, a gente pega até mesmo num consultório. Então, vem a criança. Mas a criança, para ela conseguir ter um melhor atendimento, né, evoluir naquelas sessões, no tratamento, ela precisa também ter o suporte dentro de casa, o suporte emocional. Quem é? O pai, mãe ou responsáveis, né? E aí, quando você olha para os adultos dessa relação, né, pai e mãe, você consegue ajudar também a família, também a criança, também a adolescente. Então, o Trocando Ideias é um grupo onde nós nos reunimos, né, quinzenalmente, e aí a gente vai fazer terapia em grupo com os adultos, né? Então, a gente leva temas, cada um fala, ouve, aprende com a história, com a experiência um do outro, né? Então, e é online, é de graça. Então, o Trocando Ideias, ele veio para isso, para que o adulto se veja, né? Se dê essa oportunidade de enxergar as suas dores, enfim, e que entender que ele não está sozinho. Então, é um espaço de acolhimento que a gente tem nessas sessões. E quem quiser participar, como faz? Manda uma mensagem no meu Instagram, né? Que aí a gente aí, pode falar? Que a gente direciona a gente manda um forms, faz a inscrição e entra. Então, a gente trabalha com um número de sessões, né? Então, são 10 sessões, aí a gente fecha aquele grupo, porque é um espaço de acolhimento, né? Então, a gente vai criar toda uma conexão, todo um vínculo, né? Então, a gente vai se conhecer durante essas 10 sessões. Aí, depois, a gente abre novamente, novas inscrições. Quem estava antes pode continuar participando, enfim. É muito legal, porque a gente, ali a gente tem bastante aprendizado, né? E também a gente percebe a mudança, né, de cada um. Cada sessão a gente trabalha um tema, e aí você vê a evolução das pessoas, né? É muito legal. Perfeito. Nós vamos agora para um pequeno intervalo. Voltamos já. Só reforçando aqui, meu telefone de contato é 11 99465 9382. É Arsênio Tardivo e você. Se inscreva no canal, deixe seu like, participe e assista o vídeo até o final, porque vale a pena. Voltamos já. Alô, empresário! Se você pretende montar a sua empresa nesta rica região de São Paulo, como em Guarulhos, Itaquaquecetuba, Arujá ou em todo o Alto Tietê, temos galpões logísticos, industriais, prédios comerciais e grandes áreas de terrenos. Ligue ou mande uma mensagem 11 97244 8681 ou 11 96 355 4142. Olha aí, já estamos de volta, é o Arsênio Tardivo e você no ar. E você que está nos assistindo, fique até o final do vídeo, assista todo o vídeo, participe. E se você pretende participar do nosso podcast, é só entrar em contato com 11 99465 9382. É o Arsênio Tardivo e você, que está também no Instagram. E hoje, recebendo a visita aqui da Sandra Morgado, psicanalista. Tudo bem, Sandra? Tudo bem. Já estamos de volta. Agora nós estamos continuando aqui com o nosso bate-papo, depois dos comerciais. Fala pra gente sobre a roda de mulheres que se curam e qual o objetivo desse espaço e como ele promove cura e acolhimento. Uhum. Bom, então, assim como o Trocando Ideias, a Roda de Mulheres, ela surgiu dessa necessidade das mulheres também se enxergarem, né? Então, já é mais direcionado somente para as mulheres. E aí é onde eu uso dentro da psicanálise a contoterapia. Então, eu trago uma história e dentro dessa história a gente vai trabalhar o inconsciente, porque cada história, ela trabalha o nosso inconsciente. Cada história, ela tem um significado na nossa vida, né? A gente que não sabe. E aí a gente conta a história, cada mulher dá a sua percepção, né, diante daquilo que ela entendeu, porque fala das nossas dores, né?
e aí a gente faz meditação, então são trocas, né? Uma ouve a outra, e aí essas rodas, elas são feitas mensais, né? Então, mensalmente a gente se reúne e também com temas diversos. Então, hoje a gente olha para autoestima, amanhã a gente olha para relacionamento, enfim, cada encontro é um tema diferente, né, diferenciado. E aí as mulheres, elas vão percebendo ao longo dos dias, enfim, né, como a gente faz uma vez por mês, então dentro daquele mês elas percebem a evolução que elas tiveram dentro do tema, como mudou a autoimagem dela, como hoje elas estão se cuidando melhor, né, estão se amando melhor, se respeitando. E assim, quando uma pessoa ela está bem com ela, o reflexo também é dentro de casa. Então, melhora no relacionamento, melhora no trabalho, né? Melhora com os filhos, enfim, né? Ela se torna uma mulher melhor, primeiro para ela e para o próximo. Perfeito. Outra coisa, ô Sandra, por que é tão importante falarmos sobre o perdão e o auto-perdão nos processos de cura emocional, vergonha, autossabotagem? Agora, outra coisa, o perdão é um ato de amor com o outro e com a gente? Com certeza. Porque, então, quando a gente fala do auto-perdão, por exemplo, a gente traz muitas bagagens, né, pelas nossas experiências, né, pelos erros e acertos do passado, e a gente se cobra demais, né? Então, quando a gente fala do perdão, a gente fala também da culpa, né? A gente se culpa demais. E aí até quando eu falo para os meus pacientes na terapia, mas você, hoje, você faria a mesma coisa que você fez há, por exemplo, 15 anos atrás? Não, eu não faria. Então, quer dizer, é uma consciência. Nós estamos evoluindo a cada dia, a cada ano, enfim. Então, quando eu olho para a minha vida com mais acolhimento, entendendo que a consciência que eu tenho hoje é diferente da consciência que eu tenho ontem, eu trabalho isso em mim, eu trabalho a aceitação, eu trabalho essa Sandra de hoje, né? Olhando para a Sandra do passado, entendendo que naquela época foi o melhor que ela podia fazer. E que pode hoje fazer diferente, né? Então, o perdão ele é muito importante para um relacionamento interpessoal, que é o relacionamento eu comigo mesmo. E quando a gente vai falar do perdão, quando eu falo que eu perdoo você, primeiro quem está se liberando do peso sou eu, né? E aí a gente tira essa questão de carregar muita mágoa, né? Carregar o rancor, carregar toda essa bagagem de dor, de peso, de sofrimento do passado. Então é muito importante isso para as relações, né? Entender que o outro fez naquele momento que ele achava que estava certo. E quando a gente olha para isso com esse olhar de entendimento, mesmo fala assim, eu perdoo, mas o outro não me perdoa, e tudo bem, né? Tudo bem que o outro fica com a escolha dele de perdoar ou não. Mas eu me liberando desse peso, a minha vida flui melhor, né? Eu fico mais feliz. Mas muitas vezes a pessoa fala assim, a gente fala para aquela pessoa, pede perdão para ela, porque você fez isso. Ela fala, mas ela não pediu para mim, eu também, ela não fez algo que me forçasse, fizesse eu sentir a vontade de pedir o perdão. Existe isso também? Então, o perdão é uma escolha, né? Uma escolha. Então, se aquilo para você tá doendo, se tá pesando, faça por você. E o outro, né? O outro ele pode perdoar ou não, o problema é dele, mas você se liberando deste peso, você fica bem, né? Você fica mais feliz com você. Então, não espere pelo outro, faça por você, né? E aí o outro que fique com as escolhas, né? As consequências das escolhas dele. Exatamente. Agora, outra coisa, Sandra Morgado, em tempos de tanto cansaço emocional e sobrecarga, o que você diria para quem sente que está no limite, assim, bem no limite do mesmo? Você tinha até, a pergunta passada que você falou da autossabotagem, da vergonha, né? Então, assim, quando a gente fala na autossabotagem, na vergonha, a falta de autoconhecimento, né? Eu não conhecer quem eu sou, a minha capacidade, as minhas habilidades, né? Então, eu diria que quando uma pessoa ela está nesse processo, é importante primeiro ela trabalhar a validação dela, dizer eu sou capaz, eu consigo, né? Olhar as qualidades dela, porque todo mundo é capaz, todo mundo consegue.
E aí, essa sobrecarga, né? Essa sobrecarga de emoções, isso vai causar, sim, agora, né? No hoje, a gente está vendo muito isso. As pessoas, elas estão muito cansadas, estão muito estressadas, elas estão fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Às vezes, será que não é uma fuga? Será que eu não estou fugindo de mim, de parar, de olhar para mim, olhar para as minhas questões, né? E aí eu tenho que manter a minha mente ocupada com tudo, né? Com tudo ao mesmo tempo, no controle, né? Falta de liberar, às vezes, né? De passar para o outro que é do outro, ou achar que o outro também não vai dar conta, que eu tenho que resolver tudo. Então, a gente precisa parar e pensar, mas por que eu estou agindo dessa maneira? Perfeito. Né? De quem que eu estou buscando aprovação? Interessante. Então, de novo, a gente sempre vai para o processo de autoconhecimento. Ah, perfeito. Outra coisa também, tem uma pergunta interessante que nós vamos fazer para você. Como você acredita que a união entre a psicanálise, espiritualidade e prática com a constelação de fortalecer os processos terapêuticos? Bom, vamos lá. As terapias, de uma forma geral, né, psicologia, psicanálise, constelação familiar, enfim, todas as terapias, elas são importantes. Cada um vai escolher de acordo com aquilo que vai se afinizar melhor, né? Então, tem gente que vai lá buscar psicologia, enfim, não importa. O importante é que você tome uma iniciativa de fazer algo por você. E nós somos mente, corpo e espírito. Então, a espiritualidade, ela é muito importante. Porque onde que eu vou cuidar do meu mental? Através da terapia, do autoconhecimento. Isso eu cuido do meu mental, do meu emocional. Onde que eu vou cuidar do meu corpo físico? Numa atividade física, né? Na academia, enfim. Me alimentando bem, tendo lazer, né? O autocuidado, dormindo bem. Aí eu vou cuidar do meu corpo, porque tem que estar bem. E a espiritualidade, ela vem como um meio também de te trazer a positividade, a fé, o otimismo. Então, quando você tem uma mente mais positiva, você ganha mais força e isso se torna até uma âncora para você passar pelos desafios. Então, você tem que estar unido, mente, corpo e espírito. E quando a gente fala da espiritualidade, não importa a religião que você tenha, o importante é que você pratique, né? A ciência já comprovou isso. Que é importante, sim, a pessoa ter alguma coisa que ela se conecte. Perfeito. Se você quiser falar um pouco mais dos encontros aí, passar os contatos, falar dos encontros que você vai realizar, pode passar, aproveitar que nós estamos nos últimos minutos. Bom, quem quiser saber mais, né, sobre a minha agenda, sobre o que eu faço, pode entrar lá no meu Instagram, porque no meu Instagram eu coloco, né, a constelação familiar, os meus atendimentos, né, saber mais sobre o Trocando Ideias, sobre a Roda de Mulheres. É só mandar mensagem lá no meu Instagram, porque aí lá eu publico tudo. E aí eu fico à disposição para tirar qualquer dúvida. Perfeito. E também alguém que queira fazer umas sessões de psicanálise com você. Psicanálise, né? Psicanálise, né? Com você? Sessão de análise, sim. É só entrar em contato. Só entrar em contato. Eu fico à disposição. Você atende na cidade de Guarulhos? Eu atendo em Guarulhos e eu também atendo online, né? Então, pessoas de outros estados eu atendo na forma online e presencial. Onde a pessoa estiver, que tiver internet, sim, você atende? Com certeza. Hoje a gente tem aí, né, graças à tecnologia e também, depois do Covid-19, teve essa expansão nas terapias online. Perfeito, então. Só reforçando o seu Instagram? PSI Sandra Morgado. Psi Sandra Morgado. Perfeito, Sandra. Muito obrigado pela visita. Estamos aqui, as portas estão abertas, tá? Agradecer ao Abner, nosso produtor, e agradecer a você pela visita aqui, muito importante. Muito obrigado, então, e agradeço pela sua companhia aqui. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade, Arsênio. Parabéns. E nós vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo, né? Só lembrando, não deixe seu like, inscreva-se no canal e participe. Não deixe de participar do Arsênio Tardivo e você. Até o próximo vídeo. Tchau, Brasil. No ar, neste canal, Arsênio Tardivo e você. Entrevistas, informações e muito mais. Deixe seu like, se inscreva-se no canal.